Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. O diálogo dessa semana é comigo e com Gil Castelo Branco, da Contas Abertas. Gil, obrigado por atender o nosso convite aí de Brasília e participar um pouco conosco, principalmente se as contas estão ou não abertas aí nesse país, né? É um prazer estar com vocês, não é? Vamos conversar um pouco sobre esse cenário que é bastante difícil, não? O país está vivendo nesse momento, eu diria, quando as coisas começam a não andar bem, os economistas costumam chamar de uma tempestade perfeita. Eu diria que nós estamos vivendo nesse momento um terremoto perfeito, porque são várias crises juntas, né? Uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise institucional. Então, realmente, a pandemia chegou ao Brasil no momento em que a nossa situação, de uma maneira geral, é bastante difícil. Então, é esse o contexto que nós estamos enfrentando. E muito me preocupa também, só acrescentar nas suas crises citadas aí, me preocupa muito as fake news. Só para você ter uma noção, ontem circulou pela internet uma pseudo-reportagem do Estadão em que cerca de 40, 50 militares estariam assinando uma carta para o ministro Celso de Mello no STF. Quer dizer, que não é verdade, mas ela propaga, ela divulga pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e as pessoas que são a favor vibram, que são contra fazem aquela confusão eterna. Então as fake news estão bagunçando muito essa história. Esse cenário das várias crises conjugadas é ainda agravado por essas fake news nas redes sociais. E isso vem já há algum tempo, né? Antes mesmo das eleições, isso vinha acontecendo, inclusive dos dois lados. Quer dizer, na época eu identificava perfeitamente que não era só um dos lados, ambos os lados faziam isso. Talvez o lado que acabou vitorioso tenha feito mais, porque realmente a penetração dele nas redes sociais era maior, mas de qualquer maneira é muito ruim, né? Nós temos que conviver o dia todo com notícias que nós temos que nos aprofundar para saber se elas são verdadeiras ou falsas. Gil, um açúcar para formiga que não deveria ser o tal do estado de emergência ou de calamidade pública. O que deveria ser para facilitar uma administração municipal, estadual ou federal, acaba virando açúcar para formiga, né? Infelizmente. Exatamente. Nós temos agora uma situação em que eu costumo dizer, fazer até uma analogia, né? Durante a Copa do Mundo, no Brasil, e houve tantas críticas e depois tantas investigações sobre irregularidades, né? Nós tínhamos um gasto de 25 bilhões e meio. Esse foi o gasto final considerado pelo Tribunal de Contas da União. Pois muito bem, nesse momento, nós já temos autorizados no governo federal para enfrentar a pandemia 404 bilhões de reais. Então, nós estamos falando sobre algo que equivale a 16 Copas do Mundo. Na Copa do Mundo, eram algumas cidades sedes, nós sabíamos quais eram, as obras eram relativamente semelhantes, inclusive, construção de estádios e obras correlatas. E agora não, né? Nós temos, graças ao estado de calamidade, e isso era realmente necessário, mas de qualquer maneira, nós temos compras sem licitação, nós temos, inclusive, em alguns casos, pagamentos antecipados, o que foge daquela rotina tradicional do empenho, da liquidação, do pagamento. Nós temos compras das mais variadas tipos, né? Sejam respiradores, toucas, máscaras, álcool gel, construção de hospitais de campanha, enfim, situações, inclusive com preços absolutamente fora do normais, né? Porque escritórios de advocacia. Então isso facilita muito a vida do corrupto. Eu costumo dizer, parafraseando, né, o nosso grande Milton Nascimento,
que o corrupto vai onde o dinheiro está. E o dinheiro, nesse momento, está, sem dúvida nenhuma, no enfrentamento ao Covid. Então, nós estamos diante de uma perspectiva de um desvio de recursos bilionário, sem dúvida nenhuma. Como nós já temos visto, inclusive, nesses vários itens. Já há investigações, né, profundas em relação ao auxílio emergencial, que está sendo pago, em relação aos hospitais de campanha, a compra de respiradores. Então, realmente, os corruptos, que não têm qualquer preocupação social, digamos assim, eles apenas avaliam a situação sob a ótica de uma oportunidade. Então, eles estão, como nós costumamos dizer, nadando de braçada. É isso que está acontecendo. Um exemplo disso que você está falando, um mero exemplo, vamos falar desses respiradores, né? Um respirador custava, sei lá, $10.000 antes da pandemia, e ele foi parar lá para 50, 100, $200.000. A gente tem que colocar aí sim a lei de mercado, né? Oferta e procura. E isso vale para tomate, vale para cebola, vale para carro, vale para qualquer coisa. Mas esse respirador que é municipal, foi comprado por municípios, foi comprado por estados e foi comprado pela União. Como saber se $200.000 em relação a $10.000 há corrupção ou não? Pois é, realmente os preços são completamente diferentes, né? Nós vemos até num item mais barato, nas máscaras, por exemplo, uma máscara que era comprada por 20 centavos, agora está sendo comprado por R$3,50, R$4. Então, na verdade, como já dizia até um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos há mais de um século, né? A luz do sol é o melhor desinfetante. Então, nós precisamos de muita transparência. Inclusive, essa transparência, ela, de certa forma, já está até preconizada na legislação, que é a Lei 13.979, especialmente no artigo 4, se as pessoas tiverem interesse, inclusive no inciso ali fica muito claro que todas essas contratações têm que ser colocadas diante de um portal de transparência, seja o portal da prefeitura, seja um portal, inclusive, criado com essa finalidade de apenas registrar os gastos do enfrentamento ao Covid, e ali você tem que ter o contrato, o valor do contrato, o valor unitário de cada produto que foi adquirido, você tem que ter ali o prazo de vigência, até porque a calamidade vai a princípio, até o final do ano, tem que ter ali exatamente todas as peças do processo administrativo que antecedeu a contratação, ou seja, quantas empresas foram consultadas, que preço elas ofereceram, o porquê foi escolhida essa determinada empresa e não as outras que foram consultadas, ainda que o processo seja, digamos, simplificado, que não exija licitação, eu costumo dizer, em nenhum momento foi revogada o artigo 37 da Constituição, que fala claramente em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu entendo, inclusive, que a transparência não é só algo importante para o cidadão, para todos nós que estamos ali acompanhando os gastos públicos, inclusive porque o dinheiro é nosso. A transparência, nesse caso, ela é importante até mesmo para o próprio gestor, porque se ele ali formatar bem o processo, deixando claro porque ele foi obrigado a pagar por aquele preço excedente, ele, inclusive, está se precavendo contra uma investigação que pode acontecer no futuro e deixando claro as circunstâncias em que ele acabou sendo obrigado a fazer essa contratação por um preço que não era o de mercado há alguns meses atrás. Se ele não fizer isso, ele próprio, mesmo que seja um gestor sério, ele poderá futuramente estar envolvido numa investigação apenas porque não tomou os cuidados devidos. Então, a transparência, nesse momento, ela é algo importante para os cidadãos que estão ali, afinal, bancando esse gasto todo emergencial, mas também para os próprios gestores, que se não tomarem cuidado, eles próprios serão alvos de investigações no futuro. Conforme você mesmo citou, 16 vezes menos em gastos na Copa do Mundo. O aparelhamento que existe no Estado, seja ele nos poderes constituídos, não permitiram uma investigação muito profunda desse dinheiro da Copa do Mundo até hoje, 6 anos depois, e continuamos a ter trens parados,
rodovias, estradas, viadutos, pontes, tudo que era de mobilidade, especificamente de mobilidade, nós temos parado, fora a inutilização de vários estádios aí, que eu não sei o que vai virar de alguns estádios. Você tem toda a razão. Quer dizer, além dessas obras de infraestrutura que ficaram pelo meio do caminho, ou muitas vezes antes do meio do caminho, existem as investigações, quer dizer, ainda em curso, né, sobre atos de corrupção. Aqui em Brasília mesmo, quer dizer, nós estamos aqui na capital federal, o estádio, aqui Mané Garrincha, é alvo de investigações por corrupção que envolveriam o então governador e ali secretários ali de governo, né? E até hoje isso não chegou a uma conclusão, quer dizer, as investigações são muito lentas. Então, de certa forma, isso vai caindo no esquecimento da sociedade e muitas vezes o processo, inclusive, vem a prescrever, demora, em função da demora. Quando ele é julgado, já não é julgado mesmo naquele clima, né? Inclusive de revolta mesmo da sociedade por ter sido roubada, né? Então, isso tudo, com a justiça muito lenta no Brasil, isso acontece. E muito provavelmente vai continuar a acontecer, porque nada mudou significativamente no comportamento do judiciário brasileiro. Então, eu acredito que nós teremos agora um problema muito maior. É como eu digo, se formos fazer uma simples comparação aritmética, um problema 16 vezes maior, pelo menos até aqui, porque eu acho que o gasto com o enfrentamento ao Covid ainda vai aumentar. A ex-juíza e ex-deputada Denise Frossard tem uma frase que eu guardo com o maior carinho do mundo, quando ela disse que o Brasil não precisa de novas leis. O Brasil tem leis mais do que suficientes para enfrentar todos os desafios, mas elas precisam ser aplicadas e não são aplicadas. Eu acho que esse é um problema crucial. Eu acredito até que pudéssemos ter algumas leis a mais, não é? Que também fariam muito bem ao país, não é? Mas o grande problema é esse, porque ainda que nós tivéssemos mais leis, eu me recordo agora, por exemplo, aqui do próprio pacote, né, que foi apresentado pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que tinha ali uma série de medidas que acabaram sendo desidratadas. Mas me refiro até com mais ênfase a um trabalho que foi realizado por várias entidades, quase 300 entidades da sociedade civil, da qual eu participei, Contas Abertas participou. O trabalho foi coordenado pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, e nós apresentamos, que são aquelas 70 medidas de combate à corrupção, medidas das mais variadas espécies, desde propostas de PEC, mas também de leis e de decretos, enfim, e de atos administrativos. E esse pacote está simplesmente engavetado no Congresso Nacional, porque, a meu ver, não há ali dentro do Congresso Nacional uma efetiva disposição, uma vontade política de se enfrentar a corrupção. Se assim fosse, eles combinariam ali, veja que quando há necessidade de se votar algo com rapidez, eles se reúnem e votam. Então poderiam fazer ali em uma semana, em 15 dias, em um mês especial de combate à corrupção e votariam, quer dizer, se não todas, mas diversas dessas medidas propostas. Mas, infelizmente, essa não é a vontade política, até porque, como nós sabemos, grande parte dos que ali estão sendo investigados por atos de corrupção. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Para você não ter que tirar o carro da garagem e sair de casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. No site, você consegue renovar ou pedir segunda via da CNH, fazer licenciamento, pedir transferência, registrar veículos novos e muito mais. Acesse detran.sp.gov.br. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa, sem colocar a saúde em risco. Respeito à vida. Fique em casa. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa com um convidado extremamente especial, que é o Gil Castelo Branco, da Contas Abertas. E Gil, um convite, que é o sistema já que evita a concorrência, repito, em calamidade pública e emergência, ele é direcionado a duas ou mais empresas, por um prefeito, governador ou um ministro. E esse convite, primeiro, ele é direcionado para quem o gestor quer direcionar. Segundo, ele pode ser aberto internamente em times diferenciados, ou seja, se eu quero privilegiar o amigo, eu pego o convite dele, espero abrir o 2 aqui internamente, ligo para ele e digo: fulano, o preço que eu tenho aqui menor para isso é tal. Ele bota 10 centavos a menos e acaba ganhando aquele concurso. Quer dizer, também é uma maldade, né? Também é uma colocação do brasileiro, do servidor público, né? Eu costumo dizer, né, que a corrupção ela é uma doença social. E o corrupto é um sociopata. De fato, ele só avalia a situação do risco e do benefício, né? E, nesse momento, vejam, apareceram empresas praticamente do nada, diversas empresas que jamais tinham atuado nessa linha de fornecimento de medicamentos ou insumos, né? E que agora estão se dispondo a fornecer materiais. Quer dizer, empresas, evidentemente, que já pela sua origem, já seriam empresas suspeitas, né? E, no entanto, é isso que está acontecendo. Nós tínhamos uma proposta, inclusive, que nós tentamos, inclusive, incluir, não foi só a Contas Abertas que fez isso, eu digo a Associação Nacional de Técnicos de Controle, que são auditores do Tribunal de Contas da União, a Associação do Ministério Público de Contas e várias outras entidades. Nós imaginávamos que pudesse ter sido utilizado para essas compras o CIASG, que é um sistema já do governo federal, em que as pessoas podem ingressar e fazer compras. E muitos, inclusive, já utilizam esse sistema. E aí nós teríamos um referencial de preços muito maior, não é? Porque, naturalmente, se nós tivéssemos um grande referencial de preços, não é? Nós teríamos a possibilidade de saber ali, evidentemente, algo um pouco acima ou um pouco abaixo, mas, enfim, dentro de um determinado padrão. E também teríamos a possibilidade de, logo, criar uma lista de empresas que fossem idôneas ou inidôneas. Então, a ideia era que se pudesse usar esse sistema, já que vários estados, a maioria deles, já utilizam, a maioria dos municípios também, e o sistema estaria aberto para que outros pudessem fazer. Mas, infelizmente, a meu ver, o que inviabilizou essa proposta de um sistema que já existe no governo federal é até essa relação política tão, digamos, esgarçada como essa que nós enfrentamos. Eu entendo que um estado que está numa situação até em que o governador tem uma situação de quase um confronto com o presidente da República, ele também não vai querer se submeter a um sistema, e de certa forma um sistema federal em que ele receia que ele possa ser
prejudicado amanhã numa aquisição, seja pela lentidão da compra ou por algum questionamento ou por alguma exigência que possa lhe ser feita. Então, se perdeu essa oportunidade, né, de nós termos um sistema em que isso pudesse ser centralizado. Então, as facilidades, elas realmente existem, né? Porque sem as licitações, inclusive, né, Edmo, se com as licitações nós já temos o que costumamos ter, imagina sem essas licitações e nessas situações de emergência em que tudo está muito diferente do que seria o padrão normal, né? Então, como eu digo, eu acho que essas investigações elas vão se multiplicar, essas irregularidades provavelmente elas vão continuar a acontecer e caberá naturalmente ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Polícia Federal, à própria imprensa, a todos nós, dentro do possível, né, tentarmos impedir com a transparência, porque se não existir a transparência, não existe controle social, tentar que com a transparência nós possamos, de alguma maneira, estar ajudando a fiscalizar esses gastos bilionários e muito sujeitos a desvios. Em outras palavras, tem farmácia vendendo pão e tem padaria entregando remédio, ou seja, com nenhuma finalidade para ganhar um pleito, um certame de uma administração pública. E também, além desse erro grotesco de serviço e de finalidade de produto, você também tem empresas que nem existem, né? Nós estamos cansados de ver aí por vocês, do Contas Abertas, ou pela imprensa divulgando que descobre, vai aí em determinado bairro da periferia, numa casinha lá, atende a Dona Maria e diz, não, aqui nem sei o que é isso, né? E nem sei o que está acontecendo. É uma empresa que ganhou um viaduto na cidade tal. Exatamente. Eu costumo dizer, inclusive, quando nós entramos no cadastro do governo, de empresas que fornecem ao governo, tem empresas que me fazem lembrar aquela brincadeira que muitas vezes nós fazíamos na época que se viajava mais de automóvel para entreter as crianças, né? E aquela dedonha em que você escolhe uma letra e as pessoas ficam ali exaustivamente tentando imaginar palavras com essas letras. Então é exatamente isso, quer dizer, tem empresas que se cadastram para o governo e que vendem alface, armas, não é? Então, evidentemente que é uma empresa suspeita. Normalmente, essas empresas, o que elas têm? Elas têm uma pequena sala com alguns telefones e dali elas tentam localizar aqueles que são os verdadeiros fornecedores, não é? Então, a chance disso dar errado, ainda mais na compra de produtos tão especializados como são esses equipamentos de proteção de segurança individual e equipamentos que muitas vezes só são produzidos na China, inclusive aí é uma particularidade, né? Eu acho que todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, aí nesse caso não só o Brasil, claro, mas todos se viram diante de uma situação absolutamente impensável há algum tempo atrás, né? De ficar totalmente na dependência de um único país no que diz respeito a fornecimento desses insumos que agora se revelaram tão essenciais. Eu acho que, inclusive, isso vai modificar muito o conceito de segurança nacional, porque nós estamos vendo que o importante não é nós termos aqui só um armamento, sejam submarinos e mísseis, etc., mas nós acabamos sendo abalados, digamos assim, de uma forma, inclusive, talvez jamais tendo acontecido isso no mundo. Nós estamos vivendo uma contração que já se imagina que seja maior, a contração da economia, maior do que a depressão de 29 e 30. Então, portanto, o conceito de segurança nacional ele vai mudar de uma forma significativa. Aliás, esse conceito e outros conceitos que eu espero que mudem no Brasil, como o conceito de saúde também, né? Nós teremos que dar mais importância futuramente à questão da habitação, a questão do saneamento, principalmente saneamento. Metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento, água encanada, não é? Nós teremos que ter uma nova rede de proteção social, porque não vai ser possível, ainda que se estenda esse benefício do auxílio emergencial por mais 2 meses, seja o valor que tiver, não vai ser possível daqui a 4 meses se dizer a esses que eram os invisíveis, olha, se virem, voltem a fazer o que vocês faziam. Então, isso não vai ser possível. Eu acho que vai ter que ser redesenhada uma nova rede de proteção social. E isso vai custar muito caro, né? Nós sabemos que isso tudo, além do endividamento que nós já teremos, inclusive, né, Edno, ainda ontem, a Instituição Fiscal Independente
que é um órgão do Senado Federal, mas que tem feito um trabalho, de certa forma, bastante isento, ele divulgou um relatório de avaliação fiscal agora de junho e que imagina, quer dizer, dentro de um cenário mais pessimista, que nós possamos ter uma queda do PIB de até 10%. Até 10%. O cenário base seria uma queda de 6,5%, mas a queda pode chegar a 10%. O endividamento, dentro de um cenário mais grave, pode chegar a 100% do PIB. E o déficit fiscal a mais de 900 bilhões de reais. Então, mesmo que a pandemia passe e que nós venhamos a ter uma vacina e que se volte à normalidade, e isso não é previsível a curto prazo, ainda que isso acontecesse, nós, de qualquer maneira, estaríamos diante de uma situação fiscal difícil. E quem vai ter que pagar por isso? Somos todos nós, brasileiros. Quer dizer, dificilmente essa crise, depois da crise, nós não teremos um aumento de impostos, seja lá uma nova alíquota de imposto de renda ou corte de benefícios fiscais. Isso é quase inevitável, porque não há como se cortar um volume desse de endividamento ou de déficit fiscal, reduzindo despesas. Despesas essas que já vêm sendo reduzidas e que nem tem escala para esse montante. Não vai ser reduzindo despesas com passagens aéreas, hospedagens, diárias, o que evidentemente poderá ser reduzido, a pandemia nos mostrou isso, mas não será só com o corte dessas despesas que nós vamos enfrentar um endividamento de quase 100% do PIB, um déficit fiscal de mais de 900 bilhões de reais. Então, eu acho que a nossa situação pós-pandemia ela é muito difícil. E eu acho que o Brasil já tem que começar a pensar, o Ministério da Economia, numa estratégia para sair da crise, da crise da pandemia, porque a crise econômica que vem é também tão grave quanto. Levando-se em conta que quando você fala do déficit interno, nós estamos aí com uma taxa de juros que nunca se viu, que ajuda esse déficit interno, porém não vai resolver de maneira nenhuma. Você imagina se nós tivéssemos uma Selic a 15, 14, 13, coitado das contas públicas do governo. Mas também não serão os 25 bilhões de reais anunciados inicialmente pelo ministro da Economia para investimentos em infraestrutura na retomada, porque 25 bilhões de reais não dá para fazer nem a dragagem do Rio Tietê em São Paulo. É complicado. Realmente, e até nós temos que ver que a contração econômica ela está acontecendo no mundo, né? Então, nesse momento, não há recursos disponíveis. Todos os países, inclusive esses, sobretudo os emergentes, estão buscando recursos e nas mesmas fontes. Então, não será fácil. O Brasil não tem. Internamente, o país está quebrado. Essa é a realidade. E recursos externos, nós vamos disputar com outros países, quer dizer, e muitas vezes numa situação, digamos, dentro do contexto político, econômico, até mais favorável. Porque eu acho que só um louco, essa é a realidade, investiria no Brasil um valor elevado para começar um empreendimento de grande porte, não é? Dentro dessa situação de um contexto em que não se sabe o que vai acontecer, sob o ponto de vista institucional, político, né? Tais esse grau de acirramento entre, inclusive, os poderes. Então, eu acho que ninguém se sente com segurança suficiente para investir num país que passa por essas dificuldades. Eu acho que isso será outro fator que vai complicar a nossa retomada do crescimento no futuro. Vou aproveitar que você está em Brasília, então, e pedir para o nosso, se você puder levar uma mensagem para o ministro da Educação, que o maior comprador do Brasil, que é a China, merece um tratamento muito carinhoso para ver se na retomada eles também nos dão uma força, para ele parar de provocar a China, para a gente poder ter um pãozinho a mais de lá, quem sabe, né, o Gil? Exatamente. Quer dizer, ainda temos essas declarações que, inclusive, praticamente são diárias, seja por um ministro, seja pelo próprio presidente, seja por familiares do presidente, declarações que em nada contribuem para uma harmonia. E nesse caso, como você bem lembra, não só interna, mas uma harmonia até externa com no nosso principal cliente, que é a China, né? Digamos, então essas estocadas não levam a absolutamente nada. Quer dizer, normalmente depois que ele diz o que disse, é preciso que a ministra da Agricultura, que aliás tem feito um bom trabalho, que ela tente de todas as formas, né, diminuir esse desgaste do país junto à China, né? Sobretudo porque ali estão grande parte das nossas exportações, né?
Gil, muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Esse fogo interno aí, se Deus quiser, será resolvido. Precisamos de paz, precisamos de tranquilidade para enfrentar o que vem por aí. Eu agradeço e vou voltar a recorrer a você sempre que for necessário, tá? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e vai ser sempre um prazer estar com vocês aí de Ribeirão Preto. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.